Fala galera, boa noite. Rock Anderson aqui. Mudei o horário de gravar os vídeos porque durante o dia aqui tem muita obra em volta aqui de casa e tá fazendo muito barulho, velho. Tá incomodando muito na hora de fazer vídeo, na hora de, inclusive meu cachorro tá incomodado aqui com a quantidade de barulho que estão fazendo aqui. Aí eu tô fazendo vídeo essa hora da noite pra ver se consigo ter um silênciozinho aqui, para conseguir passar para vocês o que eu quero passar. Hoje a gente vai falar sobre os tipos de carta no jogo, no game atual, entendeu? No Duel Links a gente tem algumas modificações na regra, no tabuleiro de jogo, e alguns tipos de carta que já existem no TCG não estão inclusas no jogo atualmente. Aí a gente vai falar dos tipos de monstros, dos tipos de magia e dos tipos de armadilha, ok? Os monstros eles se dividem em 5 tipos. Podem ser ritual, ritual normal e ritual com efeito. Exemplo aqui, nosso amigo Renunciado, que muita gente gosta, muita gente não gosta, né? Que ele é um monstro que tem que ser invocado por ritual e também tem que ele tem um efeito incluso. No caso aqui do nosso amigo Zeromante, ele é um monstro de ritual também com um ataque bem mais alto e que não possui nenhum efeito. Você invoca para utilizar a força bruta dele. Tem os monstros que são só de efeito, que podem ser feitos por invocação normal, invocação tributo ou invocação especial. Eles possuem um efeito incluído, geralmente um efeito que traz algum benefício a quem utiliza, ou então ele tem um ataque muito alto e um efeito negativo. Aqui o exemplo é o nosso amigo Vanguarda do Dragão aqui. Temos as Hand Traps. Atualmente no jogo a gente só tem uma, que é a Esfera Caribou, mas deve vir mais, a Konami deve incluir mais Hand Traps, que são armadilhas que você pode ativar da sua mão. O cara declara um ataque, você da sua mão consegue negar o ataque do cara. Os monstros normais, exemplão aí, nosso amigo Dragão Branco, são monstros que não possuem nenhum tipo de efeito. Você invoca ele para utilizar a sua força bruta, geralmente, entendeu? E tem algumas cartas que só combam com monstros normais, tipo Ordem de Carga, Coração do Desfavorecido. Entre as mágicas a gente tem as cartas mágicas normais, são aquelas que você só pode ativar no seu turno. Você não adianta deixar setada lá que você não vai conseguir usar. Você ativa no seu turno e o efeito dela só vale geralmente por aquele turno só. Entendeu? Às vezes ela tem um efeito posterior, mas são raras exceções. As cartas de campo são aquelas que você ativa para mudar a condição de jogo ou do seu lado ou no campo inteiro. Exemplo, o Labirinto do Arquidemônio aqui, ele só vale para os seus monstros, entendeu? Já, por exemplo, o Terreno de Caça das Arpias, ele vale tanto para quem tem o terreno como para quem não tem. Se você tem um deck e você coloca 3 arpias lá, você consegue destruir as magias do cara com as arpias, entendeu? Sem precisar necessariamente ter o terreno, porque o terreno vale para os 2 jogadores. As magias de equipamento, geralmente elas dão alvo num monstro e com base na condição de ativação lá, ela vai dar uma condição positiva para aquele monstro ou um efeito a mais, às vezes um efeito muito bom com um pequeno decréscimo de ataque ou algo assim depois. As magias rápidas são as favoritas da maioria da galera. Nosso querido controlador de inimigos aí é o exemplo que muita gente utiliza. Eu mesmo tenho 3 no deck, gosto muito dessa carta, já me salvou muitas vezes. São cartas que funcionam como armadilha. No caso do controlador de inimigos, ele funciona tanto defensivamente como ofensivamente, porque ele tem 2 efeitos. Elas podem ser ativadas na sua vez ou na vez do adversário, por isso que é uma magia rápida.
As magias contínuas são aquelas que são ativadas e precisam continuar no campo para o seu efeito valer. O exemplo aí é o Mundo Toon. Para você poder utilizar os efeitos, você precisa que a carta esteja em campo ainda, entendeu? E muita coisa na estratégia que é montada em volta de uma carta dessa, você precisa que ela esteja no campo. Se ela for destruída, por exemplo, no caso do Mundo Toon, se ela for destruída, a maioria dos monstros Toon são destruídos, entendeu? No caso, por exemplo, de outras, o monstro que estava recebendo aquele efeito é destruído junto. As magias de ritual são geralmente utilizadas para invocar monstros de ritual, logicamente. Você tem que pagar um tributo para poder fazer aquela invocação. Só que essa invocação não vai contar como invocação tributo. É uma invocação ritual, ok? Então algumas armadilhas que poderiam ser ativadas em contrapartida a isso não podem ser ativadas. Tipo, explosão causada por um tributo. Não funciona em monstro de ritual, não adianta. Pode ser a dúvida de uma galera aí que utiliza essa carta aí, pode ficar tranquilo que você não vai poder usar não, viu? As armadilhas elas podem ser contínuas, que são aquelas que você pagando ou não um custo, ela fica ativa no campo durante o restante do duelo ou durante 2 ou 3 turnos, depende da carta. Tem algumas cartas que já vem dizendo lá, essa carta é destruída após o segundo turno de ativação, entendeu? Ela é considerada contínua porque seu efeito se prolonga por mais de um turno, entendeu? No caso da nossa parede espelho aí, enquanto você tiver pontos de vida para pagar o custo de manutenção da carta, ela não tem custo de ativação, mas tem custo de manutenção, entendeu? O custo de manutenção dela basta que você queira ativar. Você não precisa que o cara determine um ataque, o cara designe um ataque, entendeu? Se você apertar sem querer lá, você vai conseguir ativar ela, inclusive na sua vez, se ela tiver sido setada um turno antes. As armadilhas resposta não são tão utilizadas assim, porque são cartas que só são ativadas no... Como é que eu posso dizer? Elas só são ativadas em resposta a algo que seu adversário faça. Por exemplo, vigilância do campeão. Ela só pode ser ativada no momento em que seu adversário invoca um monstro, usa uma carta mágica ou uma armadilha, entendeu? Você só tem essas 3 situações. Se ele usa um efeito de monstro, você não está coberto por essa carta, entendeu? Tem outras cartas, por exemplo, sobrecarga, que ela cobre efeito de monstro, cobre magia, cobre armadilha, mas não cobre invocação. O cara pode invocar um renunciado lá e você não conseguir negar, entendeu? Ele pode ativar o efeito do renunciado. Você pode negar o ritual, mas não pode negar o efeito, se ele conseguir invocar. Ok? As armadilhas normais são aquelas que são ativadas no turno do adversário. A maioria são ativadas no turno do adversário. Seu efeito vale por aquele turno. No caso da Golden Apples aí, maçãs douradas, ela lhe devolve os pontos de vida que você perdeu. Você ganha um monstro com os pontos de ataque do dano que você recebeu, ataque e defesa. Vamos lá. Os monstros de fusão podem ser também, nesse caso aí é o Blue Eyes Ultimate Dragon, que é o dragão supremo de olhos azuis. Ele é um monstro de fusão sem efeito, é considerado como um monstro normal. Dark Balter, o terrível, ele é um monstro fusão que tem efeito. Ele nega pagando 1000 pontos de vida, você pode negar o efeito de uma magia normal. E ele não é afetado por efeito de monstro. Ele nega o efeito de monstros que ele destrui em batalha. Bem, pessoal, espero que tenha respondido, pelo menos colocado o básico aí para vocês entenderem as cartas. Aí deixa nos comentários aí quais são os próximos vídeos que vocês querem ver. Se não houverem sugestões, eu vou seguindo com a série com base no que eu acredito que vocês precisam saber.
entendeu? Passa esse vídeo aí para os amigos de vocês que estão iniciando a jogar, que não estão entendendo muito bem a mecânica de jogo. A mecânica de jogo parece simples, mas é bastante necessário que você entenda algumas coisas, ok? Se você gostou, dá aquele like, compartilha, passa para os amigos aí, se inscreve no canal, que no que eu puder ajudar vocês aí, eu vou fazer o máximo que for possível aí. Obrigado, pessoal. Boa noite.